O evento de Bolsonaro em São Paulo contra Alexandre de Moraes será um grande fiasco. Primeiro porque ele já regou, né? Ele já mandou intermediários falarem com Alexandre de Moraes, depois falou ao vivo que, ai não, eu sou contra impeachment de ministro do Supremo. Vou mostrar o vídeo pra vocês, um vídeo patético, Bolsonaro aparentemente dopadão. Mas já é um fiasco, primeiro porque toda essa história de impeachment é uma farsa. Os bolsonaristas não querem o impeachment de Moraes. Bolsonaro vai tentar dar apenas uma demonstração de força que ele não tem mais. Porque nem ele é a grande estrela do movimento dele, do ato dele. A grande expectativa não é sobre o discurso de Bolsonaro, Malafaia, mas sim com a presença ou não de Pablo Marçal. Marçal roubou toda a atenção do evento para ele, com o mistério de comparecer ou não comparecer. Bolsonaro já é muito 2022. O atual momento do bolsonarismo é Pablo Marçal. Quem que quer aguentar Bolsonaro falar de novo de liberdade? Ninguém aguenta mais isso. O bolsonarismo cansou de Bolsonaro e agora vai entrar numa disputa entre Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas. Essa é a disputa do momento do bolsonarismo. Mas coloque nos comentários 3 pontos muito importantes mesmo. Quem que vence uma disputa entre Marçal e Tarcísio, na sua opinião? O evento é um fiasco? É a consolidação da fraqueza de Bolsonaro esse evento? Qual a sua percepção sobre isso? Deixa o like se você gosta de ver o Bolsonaro arregando como ele arregou e fiascando, e se inscreva no canal. O evento de Bolsonaro em São Paulo já é um fiasco. E não é nem por conta da quantidade de pessoas que vão estar lá presentes. Porque pegar, análisezinha, teve tantas mil pessoas, teve menos... Não! Isso é uma interpretação para amadores. Aqui nós temos outras análises muito mais profundas. Que não vai ter gente como no passado. Todo mundo sabe. Bolsonaro vem degradando a sua base de apoio há muito tempo. No Rio de Janeiro, ele se sentiu assim, pô, mas o que tá acontecendo comigo? Ninguém veio aqui e sentiu que foi um fiasco o evento. E São Paulo é a mesma coisa em número de pessoas. Vai ser a mesma coisa. Esse evento não vai dar nada, porque os últimos eventos recentes do Bolsonaro, ele não estava engajando. A pauta anti-STF não é a pauta do momento. O Glenn Greenwald já foi, isso é julho, agosto, nós estamos em setembro. A questão agora é a campanha política. E nem mesmo os bolsonaristas querem que haja o impeachment do Alexandre de Moraes, porque senão entra um ministro do Lula. Então o bolsonarismo pode ser bobo, mas ele sente quando o Bolsonaro precisa da ajuda. Ele sente quando é o momento. E eles sabem que esse não é o momento. Até porque o próprio Bolsonaro caiu aqui o meu celular, que tava carregando. Deu essa regada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais patética, ridícula do Bolsonaro. Ó. Os 11 ministros têm que se policiarem. Primeiro, tá meio chapadão, né? Toca o coração dos 11 ministros. E os 11 ministros buscam uma alternativa entre vocês. É humilhante falar em impeachment sem disso. Impeachment. Caçar o ministro, isso não é bom. Impeachment. Caçar ministro, impeachment. Ou seja, tá aparentemente dopadão. O cara arregou. E por que ele arregou? Ele mandou intermediários falarem com o Alexandre de Moraes, dizendo que ele vai ficar na boa. Porque esse evento é a última esperança que o Bolsonaro tem de dar uma demonstração de força. Bolsonaro está entrando no ocaso político dele. No final político dele. A gente fala isso desde 2023, que esse é o ano decisivo. E eu vi uma discussão do José Roberto Toledo com o Thales Faria, com o Cocho, e eles estavam conversando justamente sobre isso, que esse é o ocaso do Bolsonaro. Mas os caras estão falando agora, quando o pôr do sol já apontou. Eu tô falando que esse é o ocaso do Bolsonaro antes do sol nascer. Antes do sol nascer. Essa é a verdade. O Bolsonaro chega pro evento em São Paulo fraco. Fraco. Ele tá levando pau em todas as capitais. Ele tá perdendo no Rio de Janeiro. Ele tá perdendo em São Paulo. Ele tá perdendo em Belo Horizonte. Ele tá perdendo em Recife. E ele tá perdendo em Fortaleza. Qual é a derrota do Bolsonaro? Ele falar pra votar no candidato A e o bolsonarista votar no candidato B. Ele não tem força política. Mas ele tá ganhando lá em Campo Grande, em Cuiabá, no Rio Grande do Sul. Faça por favor, locais que são nativamente bolsonaristas, qual que é a influência dele? Nenhuma. Zero. Zero. O fenômeno Pablo Marçal, e quando eu falo fenômeno Pablo Marçal, eu tô falando da figura Pablo Marçal, tô usando ele para nomear esse fenômeno. Tá acontecendo em várias cidades. Ele não tem o domínio que ele acha que tem. Tanto que para esse evento, qual é a expectativa? Discurso de Bolsonaro? Saber se a dentadura dele vai voar?
Qual vai ser o tamanho da pizza do Silas Malafaia? Se ele vai afinar a voz pela alteração de hormônio? Não! Bolsonaro vai falar a mesma ladainha de sempre, a mesma bobagem de sempre, vai aparecer com o colete à prova de bala, um show que nós estamos cansados, e os bolsonaristas também. Não há novidade nesse circo. A grande questão desse evento do Bolsonaro, que talvez ele não tenha percebido, é sobre a presença ou não do Pablo Marçal. O Marçal que capturou a atenção de todo mundo e criou a expectativa, se ele vai ou não. De qualquer forma, o evento já se tornou um evento sobre Pablo Marçal. Ele roubou o evento do Bolsonaro. E o Bolsonaro é tonto e nem percebeu isso. Ou talvez percebeu. Ninguém quer saber a respeito de Bolsonaro. Ninguém quer saber mais isso. O Marçal é a novidade. Tá, Bolsonaro, você vai falar sobre liberdade do STF. Ai, meu Deus do céu. Você vai falar sobre Alexandre de Moraes. Ai, meu Deus, de novo, Bolsonaro. Xandão, careca. Não. Aí eu venho o Pablo Marçal, começa a trazer outras coisas, traz novidade, atrai a atenção bolsonarista. Esse evento vai mostrar que o Bolsonaro envelheceu. E não envelheceu no sentido de idade, ele ficou velho. Demodê, saiu de moda. O discurso do Pablo Marçal é um discurso muito mais interessante do que o Bolsonaro. Por isso que ele é o verdadeiro Messias. Porque enquanto o Bolsonaro, que o Bolsonaro se tornou uma religião, né, e o Bolsonaro não traz palavras de esperança, o Marçal traz. O Bolsonaro fica falando que tudo vai piorar, que isso aqui não presta, não sei o que tem. O que o Marçal fala? Não, eu vou trazer pra você a prosperidade. Eu já fiz no passado e agora eu sou a esperança. É uma fala diferente, completamente diferente da do Bolsonaro. Não é um discurso de destruição, mas um discurso de esperança, de prosperidade. Por isso que ele tem tanta penetração nas periferias da cidade. Locais que foram, principalmente São Paulo, né? Locais que foram dominados pelas igrejas evangélicas, e o discurso do Marçal é igual. O discurso da igreja evangélica é trazido cada vez mais para a política, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo se tornou uma religião. Então tá assim, cansado. O Bolsonaro e o Marçal vem colocando o Bolsonaro nem como protagonista. Esse é um ponto importante. A campanha de São Paulo, que é onde vai ter a manifestação, não tem o Bolsonaro como protagonista. Os protagonistas são Paulo Marçal e Tarcísio Freitas. Nem o Nunes, que é o prefeito da cidade e candidato, é o protagonista. Porque o Marçal e o Tarcísio começaram a se peitar. Eles são os protagonistas. Acho que eu falei o nome errado. Se eu falei o nome Marçal e Nunes, não. É Marçal e Tarcísio, os dois protagonistas. Porque o Tarcísio comprou a briga do Bolsonaro, que ele não quis entrar, e falou assim, eu vou com o Nunes até o final. Porque se eu vencer o Pablo Marçal, se o Nunes vencer o Pablo Marçal no primeiro turno, sem a ajuda do Bolsonaro, eu vou ter os louros da situação, e não o Bolsonaro. E ele foi pra cima. Há uma briga, uma guerra no bolsonarismo entre entre Tarcísio e Pablo Marçal. Um mais ao centro moderado e o outro mais radical. Tem bolsonarista radical, ou melhor, bolsonarista moderado, que não quer saber do Pablo Marçal. Tá tranquilo com relação a ele. Não gosta. Prefere o Tarcísio. Tem gente, sim. Porque ele pega 50% dos votos de Bolsonaro em São Paulo. Se ele tá pegando 50%, os outros não estão com ele. Não é uma transferência automática. E eles vão continuar entrando em disputa porque eles esperam herdar o bolsonarismo para 2026, disputando a presidência da República.